nos abençoe. Amém. João viu os 7 selos em um livro e não pôde descrever o que os selos podem ser ou qual sua interpretação. João chorou ao ver que ninguém digno será, nem debaixo da terra, céu ou no mar. João chorou ao ver que ninguém digno será, nem debaixo da terra, céu ou no mar. Para revelar os 7 selos e revelar os seus segredos, João chorava tanto. Mas o leão da tribo de Judá venceu a morte, pode revelar. João surpreendido olhou ao ver somente o Cordeiro, revelando os seus segredos. João que viu, não escrevas, pois direi com clareza nos dias da voz do 7º anjo. Nos dias da voz do 7º anjo. João chorou ao ver que ninguém digno será, nem debaixo da terra, céu ou no mar. João chorou ao ver que ninguém digno será, nem debaixo da terra, céu ou no mar. Para revelar os 7 selos e revelar os seus segredos, João chorava tanto. Aleluia, glória a Deus. Mas o leão da tribo de Judá venceu a morte, pode revelar. João surpreendido olhou ao ver somente o Cordeiro, revelando os seus segredos. João que viu, não escrevas, pois direi com clareza nos dias da voz do 7º anjo. Nos dias da voz do 7º anjo. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. E agora vamos ouvir os jovens. Os jovens vão cantar, né? Adorar o Senhor Jesus nesta noite. Toda a juventude aqui na frente. Quem é esta que vem cavalgando de branco, vem surgindo sobre os montes, contra as nações vem guerrear? Que o seu rei vem bem na frente, com sua espada reluzente. Que tem cabelos longos
cavalgando de branco, vem surgindo sobre os montes, contra as nações vem guerrear. João Roberto vai vir e depois nós vamos estar lendo a palavra, né? Irmão João Roberto. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está feliz com Jesus? Amém? Você está feliz? Então vamos ficar de pé, vamos. Você que pode, amém? Já louvamos, já ofertamos, nosso espírito preparado nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Incline suas cabeças. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, te agradecemos, Pai, pela esta primeira parte de louvor e gratidão, com nossos corações preparados, com nossas almas regozijando, Pai, no Teu Espírito. Não só esses, Pai, aqui, mas esses irmãos através da internet, que estão ansiosos, que desejam ouvir a Tua palavra, que todos os cultos, Pai, eles estão ali voltados, estão em sintonia, Pai, querendo ouvir algo de Ti nesta noite. E Teus filhos que vieram de suas casas, deixaram os seus lares e vieram nesta noite ouvir a Tua palavra de bom grado. E nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui nesta noite. E nessa hora, Pai, envia o anjo ministrador da Tua palavra, que possa influir sobre o ministro, e possa o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Não importa que seja branda, que seja dura, importante, Pai, é que nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite, e queremos sair daqui, Pai, não como nós entramos. Queremos sair daqui os melhores cristãos, os melhores adoradores temente a Tua palavra. Cura nesta noite, liberta, Senhor, não só esses que estão aqui, mas os irmãos através da internet. E aonde tiver, Senhor, um filho Teu, aí, Senhor, através da internet, em sua casa, sentado no seu sofá, às vezes a esposa, o esposo, às vezes o esposo está enfermo ali numa cama, no quarto, o seu filho, a esposa. E quando eu for pregar essa Tua palavra nesta noite, que eles possam ser curados através desta palavra. Por isso, Pai, é que nós Te agradecemos nesta noite. Amém. Vamos receber o pastor Rubens. Eu toco somente crer no órgão. Louvado seja Deus. Vamos ler uma escritura que está em São João,
Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 3. O Evangelho do apóstolo São João, no capítulo 1, no verso 3. Ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pai Celestial, ao ler Tua palavra, nós confiamos que Tu vai falar em nós, porque foi uma promessa que Tu fizeste. Quando disse, quando vós fordes falar, não pensei no que vão falar, pois no abrir de vossa boca eu falarei em vós. E nós confiamos que o Senhor disse pode se cumprir se nós crermos. Então fala conosco, pois precisamos da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Podeis sentar, e privilégio nós poder estar ouvindo essa canção tão maravilhosa. Meus irmãos aqui nos assistindo, outros irmãos que entraram depois, como nosso irmão João Faria, Bom Moraes, e muitos outros assistindo de distantes lugares. E hoje, com a tecnologia, nós podemos chegar até essas pessoas, e essas pessoas podem chegar até nós. Eu tenho um pastor amigo meu, que eu provavelmente nunca vou ver ele aqui nessa terra, talvez só no céu quando chegarmos. É o pastor Ronald Watson, lá da Índia. Ele é indiano, mas fala inglês, e eu me comunico com ele. Tenho muita vontade de ele ver os cultos aqui. Ele diz: pena que você prega em português, eu não entendo nada. Ele queria que eu pregasse em inglês para ele entender lá. Mas ele disse que tinha muito desejo de estar aqui. Eu sei que eu não vou poder trazer ele aqui, não tenho condição para isso. E nem vou poder ir na Índia, fica do outro lado do mundo. Então nunca talvez nos veremos aqui neste mundo, mas nos veremos na glória, amém? Nos encontraremos do outro lado, tenho certeza disso. Graças a Deus. Irmãos, então pessoas que estão nos assistindo pela internet da mesma forma, O irmão João Faria, Minas Gerais, os irmãos lá em outros estados, em outras cidades, pastor Hamilton de Salvador, Bahia, sua esposa e todos eles, tão distante fisicamente, mas tão perto no mesmo espírito, no espírito de Deus, graças ao Senhor Jesus. Lendo esse versículo começa dizendo, pois João começa a falar de Jesus, e aqui João, ele traz algo parecido como quando começa o livro de Gênesis. Pois Gênesis começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João vai mais atrás um pouquinho do que o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis apenas diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz o que havia mais atrás um pouquinho, diz que no princípio era o verbo. Esta palavra verbo na nossa Bíblia portuguesa, língua João Ferreira de Almeida, o tradutor desta Bíblia, ele fala no princípio era o verbo. Mas outras traduções fala no princípio era a palavra. E você vai ver que verbo e palavra é a mesma coisa. Por exemplo, eu chamei a atenção dele verbalmente, ou seja, chamei a atenção com palavras, amém? Então verbo é palavra. E João está dizendo que no princípio era a palavra, amém? E ele diz, no princípio era o verbo, e era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Graças a Deus. Aí ele diz, ele estava no princípio com Deus, e diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque foi através da palavra que sai da boca de Deus, que os mundos foram criados. Uma vez que Deus disse, haja isto, aquilo veio acontecer. E as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus.
não é no nosso tempo. Nosso problema é que nós estamos sempre achando que Deus age no nosso tempo. É por isso que nós oramos, e após a oração a gente já quer ver o resultado da oração, né? E aquilo é no tempo de Deus. E como eu estava vendo algo engraçado na internet, de alguém que diz: um dia para Deus é 1000 anos, né? Então 1 minuto vai ser o quê? Aí vamos supor que seja 100 anos, 1 minuto para Deus. Aí ele orou dizendo: Senhor, me dê riqueza, eu quero ficar rico. Aí Deus disse: espera só 1 minuto. Espere 100 anos, 1 minuto de Deus, né? Então é o tempo de Deus. Nós encontramos que em Oséias capítulo 6, ali Deus diz que no terceiro dia, que Israel ia ser cortado, ia ser espalhado por todas as nações, e no terceiro dia Deus ia restaurar Israel, ia trazer Israel de volta para casa. Aí Oséias profetizou isso 2.700 anos atrás, porque a profecia foi 700 anos antes de Cristo. Então faz 2.700 anos que Oséias profetizou. E agora em 1948 Israel volta para casa, e a gente vê que os 2 dias de Deus eram 2.700 anos. Quer dizer, no terceiro dia vos restaurarei. O terceiro dia é 2.700 anos. E o apóstolo Pedro diz assim: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E a ciência, ela caminha descrendo da palavra de Deus, tentando provar que Deus não existe, e para mim, eu acho que eles fazem provar cada vez mais, né? Porque a ciência acha estranho o mundo ter sido feito em 7 dias. Mas não foi 7 dias mesmo, não. Foi 7 dias de Deus. Em 6 dias, né? 6 dias de Deus. Quando Deus diz age uma coisa, se Deus disse age uma árvore ali de frente a essa congregação, Ele pode ter falado isso já há mais de 1000 anos atrás, e a árvore ainda não nasceu, mas ela vai nascer. Se Deus disse haja, ela vai nascer. Amém? Se Deus te prometeu algo, e o tempo está passando, e você acha que aquilo não está se cumprindo, vai se cumprir. Até porque a morte, a sua morte, se você falecer ou eu, não vai mudar nada, porque para Deus a morte é apenas uma passagem, né, para o outro lado. Você continua existindo. Enquanto você existir, as promessas de Deus vão se cumprir nessa vida, né, sobre sua vida, né? Então Ele prometeu que te dará os céus, que te dará a bênção. Não importa que seja daqui a 2000 anos, um dia você estará na eternidade, vivinho como você está aqui, e você vai dizer, sabe como é verdade? Ele prometeu o que disse que ia fazer. Amém? Por isso eu tenho dito, irmão Cláudio, você vai voltar a andar. Amém? Você vai voltar a andar, porque Deus tem prometido isto, e um dia você vai se lembrar disso. Graças a Deus. Muito bem. Não vai ficar nada sem se cumprir. A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra. Então, a palavra de Deus é criativa. E a ciência, voltando à ciência, eles dizem que o mundo foi criado, o universo foi criado pelo Big Bang, né? Que foi uma grande explosão que de repente aconteceu no universo, e os astros começaram a surgir, rodopiar no espaço, e foram formando-se. E dizem que o homem veio de um primata, né? De um ser parecido com o macaco, não era bem um macaco, mas um ser que de repente foi se tornando homem. E se você for caminhar, acompanhar a ciência, irmão, você consegue, e mesmo assim você não se torna ateu. Porque eu penso o seguinte: a ciência vai até o Big Bang, né? Como foi que o universo surgiu? O Big Bang. E antes do Big Bang, o que foi que aconteceu? A ciência diz, não sabemos explicar. Eu sei. Foi Deus que disse haja, e a explosão aconteceu. Amém? Eu sei. Antes do Big Bang, o problema é que a ciência vai até um ponto, não vai mais, nós vamos mais. Antes da explosão, houve Deus dizendo haja, e a explosão aconteceu e tudo surgiu. Mas o homem veio de um primata. E antes do primata, o que tinha? Não sabemos, pois é. Né? Você vai ver que Deus tem que ter começado alguma coisa, porque nada que existe se move
se não existir algo que iniciou o movimento. Você vê quando você joga uma pedrinha no lago, tem um lago assim que está tudo parado, né? Aí você joga uma pedra, ela cai lá, aí começa uma onda ao redor daquela pedra, e aquela onda não para. Ela vai crescendo, ela vai até a margem. Mas se você não tivesse jogado a pedra para começar a onda, ela não teria começado. Tem que ter algo que comece. É por isso que até hoje eles não encontraram uma energia infinita. Por exemplo, nós estamos aqui com essa energia que é acesa nesse momento, sabe por quê? Porque lá em Tucuruí tem uma barragem e ali tem uma cachoeira de água caindo nos certos motores que estão girando e aqui tem energia. Você não acha que essa energia aqui está acontecendo sem não ter algo que está movimentando lá para isso começar? Tem que ter um começo. Então, eu mesmo já procurei de todos os jeitos ver se encontrava uma energia infinita. Algo que a gente pudesse fazer rodar sem que tivesse algo que rodasse aquilo. Não tem jeito. Tem que ter algo para começar. Se você vai morar na roça, no sítio, e você quer uma energia que não seja necessária da equatorial, então você tem que ter um igarapé, um rio, em que tem uma queda d'água, você coloca uma roda para ela girar, aí sim você tem uma polia, um gerador, para gerar energia. Mas tem que ter a água caindo na roda para fazer a roda rodar, porque tem que ter algo para começar, não tem jeito. Então, cada movimento que você faz, cada coisa que acontece, teve alguém que começou. E este foi Deus. Deus é o início de tudo. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder criativo. Quando Deus disse haja, Ele falou. E ao falar, aquilo teve que vir à existência. E você vai ver que até mesmo no nosso dia a dia, as palavras que falamos têm poder. Você acha que não tem? Quer ver comprovar que tem? Vamos aqui, vocês mulheres. Você casou-se, né? Quando casou, o seu marido era novinho, bonitinho. Mas aí, um dia, ele estava tudo bem. De repente, você perguntou alguma coisa para ele. Ele disse, não sei. E ele, dali para frente, começou a lhe tratar mal. Cada vez que ele falou uma palavra mal para você. O que aconteceu? Você foi se entristecendo com ele. Sabe por quê? As palavras dele causou isso. Então a palavra tem poder. Se você está numa discussão com alguém, vamos dar um exemplo aqui com ele. Eu, o irmão João ali, o irmão Ronaldo, eu acho que o irmão João Alberto, viemos vindo de Augusto Correia uma vez à noite, às 10 horas da noite. E viu uma moto em alta velocidade, eu estava numa moto na frente com o irmão João Alberto aqui, o irmão João com o outro. Eu vi uma moto vindo em alta velocidade e ele vinha jogando luz alta para nós não entrar, porque ele vinha uns 120 por hora. Mas eu vi que dava para mim entrar, eu entrei. O irmão João entrou atrás e não deu mais para o irmão João. E o rapaz saiu um zigue-zague tentando defender, entrou para dentro do mato. Foi lá na frente, eu disse, ele vai voltar. E ele está brabo. Né, irmão João, você lembra disso? E ele voltou, o homem vinha brabo. Era um rapaz, um mototaxista. Ele veio virar na fera. Antes dele chegar, eu disse, eu já sei o que fazer. Se ir para cima dele, falando forte com ele, vai ser pior. Então, quando ele foi chegando, eu disse, irmão, nós vacilemos, irmão. Desculpe, meu amigo. Não era para nós tentar. Irmão, ele vinha zangado. Quando ele viu nós falando assim, ele se acalmou. Sabe por quê? A palavra tem poder. Se eu tivesse ido para cima dele, com o mesmo impeto que ele vinha, tinha dado briga ali. Mas quando ele foi chegando, eu disse, você tem razão, nós erramos, desculpa, não era para nós ter entrado. Ele na mesma hora brandou, se ajoelhou no meio do asfalto, não foi? Pediu para nós orar por ele. A palavra tem poder. Tem, mesmo em nós, imagine em Deus. Quando sua mulher está zangada com você, e você olha para ela e diz assim, sabe, você está bonita hoje. Ela, mas na hora ela muda. E quando você critica ela, fala alguma coisa, fala que ela é feia, tem um defeito, você acaba com ela. Ou você fala para o seu marido, você acaba com ele, porque a palavra tem poder, irmão, mesmo em nós. Agora imagine Deus. A palavra dele não tem poder? Mas tem, com certeza. Quando ele disse, haja sol, o sol teve que aparecer, irmãos. Porque a palavra de Deus, quando é falada,
ela tem o poder criativo. Deus falou a palavra uma vez, que haverá uma noiva sem ruga e sem mácula nesses últimos dias, livre de qualquer sistema, que estará na plataforma de arrebatamento. E esta noiva vai aparecer. Vai ter que existir. Uma vez, a palavra de Deus que estava na boca de Abraão, Abraão chamou seu servo Eliezer e disse: olha, vai no meio da minha parentela, que ali você vai encontrar uma noiva para o meu filho. Pois Eliezer foi lá e ela apareceu. E uma vez que Deus falou, ela tem que acontecer. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Então, no Salmo 33, no verso 6, se você tiver Bíblia, você pode ler comigo. Diz assim, no Salmo 33, verso 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aí a Bíblia está dizendo que a palavra é Espírito. Pois diz que pela palavra do Senhor foram todos os céus e todos os exércitos deles foram feitos pelo Espírito da sua boca. Aí Jesus vem e diz assim: ó, as minhas palavras são Espírito e vida. Foi este Espírito, foi esta palavra que encarnou. Pois no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí a Bíblia diz: e a palavra se fez carne no meio de nós. Aquele homem de Nazaré, andando pelas ruas da Galileia, era quem? A Bíblia diz: o povo de Naftali, região de Naftali, terra de Zebulon. O povo que estava em trevas viram uma grande luz. Agora, os incrédulos não viram nada. Os incrédulos não podem ver, porque a incredulidade é uma barreira que impede de você enxergar essas coisas. Nós encontramos que uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, tocou, ela veio se espremendo no meio da multidão, porque ela creu, toda a incredulidade tinha saído dela, e ela veio, estava lotado de gente, ali Jesus andando, e aquele monte de gente, e os discípulos em volta de Jesus. Ela saiu se espremendo no meio do povo, empurrando um daqui, outro dali. Ela não estava mais aguentando 12 anos sofrendo com aquele sangramento que não parava. E ela se esticou no meio da multidão, talvez com as pontas dos dedos. Ela tocou na orla do seu manto, na mesma hora ela foi curada. Porque ela viu em Jesus, dentro daquela pele humana, ela viu que estava a palavra. Mas os soldados romanos pegaram nele, bateram nele, arrancaram a barba dele e não sentiram nada. Você viu a diferença? Porque ela tocou crendo. Eles tocaram diferente do toque dela. Ela não tocou em Jesus para machucá-lo. Ela não tocou em Jesus para humilhá-lo. Ela tocou em Jesus para ser curada, porque ela cria. Os soldados bateram nele, deram soco nele e não sentiram nada. Depende de que jeito você toca. Se você combate a palavra, se você zomba da palavra, você não vê nada na palavra. Quanto mais você olha para a palavra de Deus, mais você acha o que criticar. Porque Deus cega você para não enxergar. Mas se você toca na palavra com respeito, como aquela mulher tocou, seus olhos se abrirão e vocês verão o que é a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, a palavra tem poder criativo. Agora vamos lá. E uma coisa importante que eu vi aqui nesta tarde, em que o profeta diz, parágrafo 177 da mensagem, 5 identificações definidas da igreja verdadeira. Parágrafo 177 ele diz: assim, a primeira coisa que ele criou. Agora, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse: façamos o homem.
A primeira coisa que ele criou foi os anjos. Porque o profeta diz assim, ó, no princípio, lá atrás, muito antes dele fazer a terra, muito antes dele fazer o homem, ele já existia, porque sempre existiu, mas ele não era Deus. E quando o profeta falou isso, as pessoas, o quê? E sabe por quê? Ele explica, porque Deus só pode ser Deus se tiver alguém que adore ele. E ele não tinha ninguém para adorá-lo. Ele era sozinho no universo. Mas na hora que ele fez o primeiro anjo, que o anjo começou a dizer santo, santo, santo é o Senhor, naquela hora ele passou a ser o Deus deste anjo. Então ele criou milhares e milhares e bilhões de anjos. Então ele se tornou Deus desses anjos. Porque os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor, adorando. E então ele criou os anjos para que ele pudesse ser um Deus. Mas aí, irmãos, o que acontece? O profeta diz assim, a primeira coisa que ele criou, foi os anjos para adorá-lo. Então ele se tornou Deus. Que na hora que ele fez o primeiro anjo, que o anjo começou a adorar, ele se tornou Deus. Se você adora a Deus, ele é o seu Deus. Se você não adora a Deus, ele não é seu Deus. Aí você diz assim, ó, qual é o seu Deus? Depende do Deus que você está adorando. Às vezes você adora mais o seu carro do que a Deus. Às vezes você adora mais a sua mulher do que a Deus. Mais o seu marido do que a Deus. Então o problema é esse, você tem que colocar todas essas coisas em segundo lugar. Deus em primeiro lugar, pois a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus. Tem gente que adora mais o dinheiro. Tem pessoas que, por causa do dinheiro, têm perdido a salvação. E nós precisamos do dinheiro. Mas Deus é o nosso Deus. Então quando ele diz, façamos o homem a nossa própria imagem, que tipo de homem ele fez? Homem espírito. Então, quando ele diz, façamos o homem, ele deu controle. E então ele fez o homem do pó da terra. Aí esse homem que ele fez, ele agora já era Deus, porque agora ele tinha anjos para adorar ele. Ele já era criador, porque ele fez os anjos. E no momento que você faz uma coisa, você se torna criador daquilo. Por exemplo, eu quando fiz o hino Última Chamada, quem é o criador do hino? Rubson. No momento que você faz uma coisa, você é o criador daquela coisa. Então quando Deus fez os anjos, ele passou a ser criador. Quando os anjos passaram a adorar, ele passou a ser Deus. Então agora ele é Deus e criador. Então ele fez o homem. Mas agora imagine só, se o homem nunca tivesse pecado. Se Deus tivesse feito o homem, e se na hora que Eva comeu daquele fruto, se o homem tivesse dito, não senhora, não faça isso minha filha, e se eles tivessem mantido-se sem pecar, Deus não podia ser salvador, porque para ele ser salvador precisava ter um pecador, para ele salvar. Como é que ele ia ser salvador se não tinha pecador? Então aí você vai ver que não cai uma folha da árvore se Deus não mandar. Então o homem pecou, e aquilo que parecia ser ruim, na verdade, era que Deus, para ser salvador, precisava ter um pecador. E o homem pecou, e Deus foi lá salvá-lo. No momento que ele foi salvá-lo, ele se tornou o salvador do homem. É isso que é Jesus. Jesus é o Salvador. A palavra Jesus significa Jeová é Salvador. Porque o que é Jesus? Jeová, o Espírito eterno, que olhou para o homem caído. O homem foi feito para ser eterno. Ele foi feito por Deus. Deus é eterno. E o homem passava 1000 anos, se olhava, não existia, eu creio, de espelho, mas talvez se olhava num lago e via o seu rosto. Todo o tempo com 18 anos, novinho. Eva também se olhava novinho. Mas no dia que pecaram, eles não conseguiram mais viver um dia de Deus, que é 1000 anos.
Não conseguiram viver um dia de Deus. Matusalém chegou mais perto, 900 e tantos anos, mas não conseguiu viver um dia de Deus. E cada vez que se olhava no lago, mais rugas apareciam. Barba começou a ficar branca, cabelo começou a ficar branco. E assim o homem envelheceu. E agora, na decadência que o homem estava, o homem começou a clamar por um Salvador. E o profeta diz assim: um fundo clama outro fundo. Se há um fundo clamando, tem outro fundo para responder esse clamor. Se existe uma barbatana num peixe, é porque existe água para ele nadar em algum lugar. Veja, uma coisa puxa a outra. Se existe essa parede, existiu um pedreiro que fez essa parede. Um fundo clama um fundo. E quando o homem começou a envelhecer, que se olhava no lago, e se via, olhava para a esposa: você está ficando diferente, seus cabelos estão ficando brancos, está aparecendo um monte de ruga no seu rosto, nas nossas mãos. Ou o que está acontecendo? Isso não era assim. Antes vivíamos eternidade adentro, isso não acontecia. É porque pecamos. E agora, o que faremos? Clama um Salvador para nos salvar da morte. E quando o homem clamou por um Salvador, o Salvador apareceu. Porque se você clamar, aparece. Na Judeia apareceu o jovem Galileu. Aquilo era o quê? Jeová Salvador. Isso significa Jesus. Jeová, o Espírito Eterno, encarnado, a palavra feito carne, aquela palavra que criou os mundos. Foi por isso que Paulo disse: sem ele, foi por isso que João disse: sem ele nada do que se foi feito seria feito. Eu creio que Colossenses 1:12, se você quiser ler Colossenses capítulo 1, a partir do verso 12. Glória a Deus. Toda a Bíblia é inspirada. Diz assim, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Estávamos em trevas. Davi, que viveu quase 1000 anos antes de Cristo, fez um salmo dizendo: da escuridão eu clamo a ti, ouve o meu clamor. Isso era a alma do homem clamando pela salvação. A morte estava diante de todos os homens, todos eles, por bom que fosse. Abraão, um homem de fé, mas a morte pegou ele. Todos eles, a não ser Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. Mas Noé, um homem que serviu a Deus, fez uma arca, atravessou no dilúvio. Um dia pode ter custado, mas a morte chegou. E Davi viu isso. Deus fez dele um grande rei. Ele governava sobre Israel e sobre Judá. Mas um dia ele viu a morte chegando. Ele diz: da escuridão eu clamo a ti, ouve o meu clamor. E Deus colocou a palavra na boca dele, profetizando, dizendo que um dia haveria um Salvador. Em Isaías 53 também viu isso. Também Davi profetizou sobre ele. Isaías disse: uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Ou seja, um Salvador está chegando para nos tirar desta morte que todo homem tem que encarar. E você diz: mas irmão Rubens, nós continuamos morrendo? Será? Será que morremos hoje? Pois a Bíblia diz, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, se esse tabernáculo aqui se desfizer, ele está dizendo, se esse corpo aqui morrer, temos outro esperando. Isso depois do Calvário, depois que Cristo morreu por nós na cruz, que o nosso Salvador nos deu vida, ele disse: a minha vida eu vos dou. Paulo está dizendo que aquilo que nós chamamos morte, que ficamos num caixão, numa sala, enquanto nossos familiares estão chorando, Paulo está dizendo que na verdade nós estamos em outro corpo, vivendo na eternidade. Sabe por quê? Porque o Salvador veio e mudou o quadro da morte na cruz. E foi por isso que Paulo disse: ó morte, aonde estão os teus agrilhões?
Sabe que Agrilhões é corrente. Paulo agora desafia a morte, dizendo assim: viver é Cristo e morrer é lucro. Se você vive em Cristo, você está bem. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter riqueza, mas se você viver em Cristo, você está vivendo. E se você morrer, ainda está no lucro, diz Paulo. Ganha de todo jeito. Ganha vivendo e ganha morrendo. Porque Paulo diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque entra no novo corpo. Amém? Para viver na eternidade. Então, isso por quê? Porque o homem clamou, o homem estava em pecado. Eu tenho dito, preste atenção uma coisa que eu vou dizer para você: cada remédio que tem ali na prateleira da farmácia, qualquer farmácia ali do centro, cada remédio daquele, se você for buscar na internet do que aquilo é feito, você vai buscar e vai buscar até que vai encontrar uma coisa da natureza que Deus fez. Os cientistas fizeram aquilo em laboratório, mas aquilo vem de uma planta ou vem de alguma coisa, como por exemplo o remédio para a pressão alta, que as pessoas que têm problema de pressão arterial, vem do veneno das serpentes. E quem fez as serpentes? Deus. Todo remédio tem lá na farmácia. E eu quero que vocês saibam que Deus fez essas plantas antes que existisse enfermidade. Deus fez o pé de anador antes que existisse uma dor. Sabe por quê? Porque ele sabia que o homem um dia ia sentir dor. Então ele já fez o pé de anador. Antes que o homem pudesse ter infecção, ele fez o pé de infectrim, para dali a ciência trazer o remédio. Quando Deus fez o jardim do Éden, Adão ainda não tinha pecado, mas todas essas plantas medicinais já estavam lá. Porque Deus sabia, sendo ele onisciente, que o homem ia cair. E por que ia cair? Porque se o homem não cai, não ia ter um salvador. Porque Deus só pode ser salvador se tiver alguém para ele salvar. Deus só pode ser curador se tiver doença para ele curar. Uma coisa puxa a outra. Se não existisse uma doença, você não podia dizer que Deus é curador. Mas por causa das doenças, você hoje pode dizer ele é curador. Porque não tem nenhuma doença nessa terra que não foi ele que curou. Não, irmão, eu estava com a dor, mas aí eu orei e não curou. Eu fui ali, a enfermeira me aplicou a injeção, eu fui curado. A injeção é feita do quê? A injeção que ela te aplicou. Vai lá buscar a fórmula dela para você ver como não dá numa planta que Deus fez. Então não tem uma dor que você teve, que passou, que não foi Deus que curou. Não importa o que foi o comprimido. Aquele comprimido foi feito de algo da natureza que Deus fez. Não tem uma enfermidade que não tenha sido Deus, que não tenha sido curador. E eles descobriram agora até remédio para fazer com que o HIV, que é um vírus terrível, pudesse ser estagnado, não avance. De onde eles pegaram isso? Da natureza. Então foi Deus que descobriu a forma de estagnar o HIV. E assim é tudo, irmão. Não há nenhuma enfermidade que não seja Deus que não curou. Oh, mas eu estava... Aqui nós estamos aqui, a irmã Socorro, lá no Camutá, que fez operação de mioma agora. Ah, mas e agora o mioma? Que foi o médico que cortou e tirou. Esse médico foi Deus que fez. Não há nada que não tenha sido Deus. Portanto, ele é Salvador, ele é curador. Louvado seja Deus. E Paulo diz em Colossenses 1:12: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, porque Deus não é visível, é invisível, é o que a Bíblia diz. Se você quiser ver Deus, olhe para Jesus. Uma vez Filipe queria ver Deus, em São João 14, perguntou para Jesus: mostra-nos o teu Pai. Jesus disse para ele: o Pai está em mim, Filipe. Não fica procurando o Pai por aí, pensando que é um velhinho de barba branca. Não, que não é, ele está dentro de mim, ele é o Espírito.
A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Eu vejo ateu dizer assim: só existe o que é visível. Aqui está dizendo que Deus criou coisas visíveis e invisíveis. Existem coisas que você não pode ver, que são invisíveis. Mas irmão Rússio, me prova. Está aí o vento que você está sentindo, e ele não é visível, mas ele existe. Olha o amor que você está sentindo. Você não pode ver o amor, mas ele existe. Então Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou esse corpo para você habitar dentro, que é feito de átomos, de matéria. E Ele fez um corpo invisível que você entrará para o seu reino de luz, que não pode ser visível, mas existe tão certo como esse daí existe. Então, as coisas invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem é este Ele? Ele está falando de Jesus. Ele está falando da palavra. Foi criado por Ele, porque a palavra sai da boca de Deus e criou todas as coisas. E então, Paulo diz no verso 17: e Ele é antes de todas as coisas. Antes que houvesse sol. E lá em Isaías diz assim, ó, antes que houvesse dia, eu sou. Quando ele se encontrou com Moisés na sarça ardente, e Moisés disse: se os israelitas perguntarem quem foi esse Deus que falou comigo, que eu direi? Diga que o eu sou falou contigo. E lá na frente, quando Jesus conversa com os fariseus dizem assim: tu não tens 50 anos e viu Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E Paulo vem e diz aqui: Ele é antes de todas as coisas. É o princípio da criação de Deus. E essa frase o profeta já explicou. Não é o princípio porque Deus criou ele, porque um Deus não pode criar outro Deus. Não, mas o profeta diz que esse princípio da criação de Deus é porque Ele é o originador de toda a criação. Ou seja, Ele é a matriz de toda a criação. Ele é a nascente de todas as coisas. Como eu disse, e não há um movimento que não tenha começado nele. Até mesmo essa pregação que você está ouvindo aqui vem dele, teve início nele. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, no verso 17 ele diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. A palavra é o originador. Então achei muito interessante aqui quando o profeta diz que ele, para ser um Deus, ele teve que criar os anjos. Quando ele criou os anjos começaram a adorá-lo. Ele se tornou Deus para aqueles anjos. E ao mesmo tempo se tornou o Criador, porque ele tinha criado os anjos. Quando ele fez o homem passou a adorá-lo. Ele se tornou o Criador do homem e ele se tornou o Deus do homem. Mas quando o homem caiu no pecado e ele desceu na Judeia na forma de um homem para salvar o homem, ele se tornou o Salvador do homem. Quando o homem adoeceu, ele se tornou o curador do homem. Glória a Deus. Então, quando o profeta diz assim, ó, ele fez esse homem e ele lhe deu controle, e então ele fez o homem do pó da terra, então ele caiu, então ele se tornou um salvador, um Deus, então um salvador. O pecado trouxe enfermidade, então ele se tornou um curador. Não há nada dando errado. Ele sabia tudo acerca disso. Antes mesmo que o mundo fosse formado, ele sabia que teríamos essa reunião hoje à noite. Quando não existia um anjo, quando não existia uma estrela, Deus já viu o que estava acontecendo aqui. É por isso que eu digo para você, isso aqui que está acontecendo é como um filme que Deus já assistiu. Quando você assiste um filme várias vezes, que você vai assistir de novo, você sabe tudo o que vai acontecer no filme. Esta vida aqui é um filme que Deus já assistiu.
Ele sabe tudinho aqui, quem vai permanecer até o fim e quem não vai, porque ele já viu o futuro. E quando você lê a Bíblia, você vai ver essas coisas acontecendo. Você vê, por exemplo, a Bíblia dizendo que Satanás caiu do céu. E lá em Apocalipse, você vê ele caindo do céu de novo, em Apocalipse capítulo 12. Porque é um ciclo que está acontecendo. Um filme que já se passou na mente de Deus. Deus viu quem vai estar lá na salvação, quem não vai estar. E é por isso que ele pode afirmar a predestinação. O profeta explica isso, que a predestinação não é porque Deus é mau, mas é porque ele viu. Porque ele é onisciente. Ah, mas você crê na predestinação, então você crê que Deus é mau? Não, irmão, é que ele viu de antemão o futuro. Ele viu quem vai estar no céu e quem vai estar no inferno. Amém? É isso que é a predestinação ensinado pelo profeta. Diferente de Calvino. O profeta ensinou que a predestinação é por causa da presciência de Deus. Aí Paulo vem em Éfesos capítulo 1, verso 3 e diz: ele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser filhos por adoção. Por quê? Porque Deus viu nós lá no milênio. Enquanto nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 minutos, Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. Se você vai estar lá na eternidade, ele já te viu lá. Se você não vai estar, ele já viu você não estar. Amém? Mas uma coisa temos certeza, que o gozo na alma que sentimos com a sua presença é a prova de que vamos estar lá. Glória a Deus. Se não somente nós, mas todo aquele que amarem a sua vinda, que amarem a sua palavra. Paulo falou isso quando ele falou de sua coroa. Ele disse: terminei a carreira, terminei o combate, terminei a carreira, agora uma coroa da justiça está me aguardando. Ele disse: não somente para mim. Ele não era egoísta, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. A salvação não é somente para mim, mas para todos os que amarem a sua salvação. Se você o ama, é para você também. Os céus é para quem ama Deus. Vamos cantar? Vamos cantar. Graças a Deus. Os jovens cantaram um hino muito bonito, né? Eu quero cantar aqui uma canção e nós vamos encerrar, né? Nós vamos ficar de pé para nós cantar esta canção. Glória a Deus, cantando com alegria. Dó. Não, Lá maior. Enquanto o meu barco parece naufragar, a tempestade sopra, enfurecendo o mar. Do alto da montanha, alguém já percebeu, levantou-se num instante, veio ao auxílio meu. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer. Acalma o mar para os ciclones e entra no meu barco pra comigo navegar. O meu barco sobe e desce sob o lume do luar, mas eu tenho na montanha alguém a me observar. O inimigo se levanta para agitar o mar, mas seus planos são frustrados com apenas um olhar. Só o olhar de Jesus repreende o inimigo. Só o olhar de
Jesus, afirma que Ele está comigo e vai apaziguar o vento e a fúria do mar. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer, acalma o mar para os ciclones e entra no meu barco pra comigo navegar. Feche seus olhos, feche seus olhos. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer, acalma o mar para os ciclones e entra no meu mar. Faça sua própria oração no nome de Jesus Cristo. Você não está feliz por ter um Criador, por ter um Salvador? Você não está feliz? Se você sente uma dor, tem um remédio ali na farmácia que a ciência adquiriu porque foi buscar na natureza que Deus fez. Você não está feliz porque quando você precisa de uma cirurgia, tem um médico ali que tem a inteligência que Deus deu. Você não está feliz porque todas as coisas vêm do Senhor. Você não está feliz porque se há um fundo clamando, há outro fundo a responder. Você não está feliz porque mesmo que a morte tire a sua vida nessa dimensão, você tem outro corpo para entrar e viver na presença de Deus. Você não está feliz por ser eterno, por estar em Jesus Cristo. Não que você seja eterno, mas se você está nele, você tem vida eterna. Oh irmão, você não está feliz? Paulo ficou tão feliz que ele gritou dizendo: morte, onde estão os teus agrilhões? Onde está o teu poder, morte? Você perdeu. Porque agora o Criador chegou, aquele que antes na eternidade estava sozinho na eternidade. E um dia ele criou os anjos para adorá-lo. Ele se tornou Deus desses anjos. Ele criou o homem, e esse homem caiu, e ele se tornou o salvador do homem caído. Este homem adoeceu e ele se tornou a cura do homem doente. Por isso ele disse no Salmo 103: sou eu que curo todas as tuas enfermidades e saro todas as suas feridas. Quando nos cortamos com uma faca, seja lá o que for, em cerca de 3 dias a pele começa a emendar. Porque é Ele, irmãos, é Ele, é o Criador, é o Salvador, remendando as coisas, emendando. Se você descasca uma árvore, com o tempo ela começa a criar casca de novo. Quem é? É Ele. Se você corta uma árvore, ela começa a brotar de novo. Ele. E se o homem for para a sepultura, ele sairá de novo. Se ele foi para a sepultura em Cristo Jesus, ele disse: chegará o dia que os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos sepulcros. Assim como a semente brota, assim como a árvore brota. Jó olhou para essas coisas, irmãos, e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia. É Jesus quem me vê, em suas asas me escondo, nada tenho a temer. Se você quer ser curado agora, levante suas mãos. Ele está aqui. Se há uma doença, é porque há um curador. Você quer ser curado, levante sua mão. Diga: Senhor, essa mensagem, Senhor, mostrou para mim uma verdade. Se existe uma doença, irmão, é porque ela tem cura. Tem que ter um Criador. Toda doença tem cura, porque se existe uma doença, existe um curador. E este curador é Deus. Levante sua mão e diga: eu aceito a minha cura nesta hora. Eu aceito, eu recebo. Se você tem parentes doentes, sua mãe, seu pai, seu irmão, seja lá o que for, levante sua mão e diga: eu aceito a cura do meu parente. Diga o nome do seu parente, diga o nome do seu irmão. Eu aceito. Ele está aqui. Oh irmão, lembre-se naquele culto da irmã Florença, quando estava cantando
quando estava tocando no teclado The Great Physician, o grande curador, e que o Espírito Santo tomou aquela mulher e ela saiu correndo pelo meio da igreja glorificando a Deus, e o piano começou a tocar sozinho, sem errar nenhuma nota. Quem estava tocando? Ele é o criador da música, Ele é o criador de tudo. Glória a Deus, o grande curador, o grande salvador. Você parou para pensar nisso agora? Toda doença tem cura. Você que está com uma doença que talvez o médico diga que não tem cura, se existe essa doença é porque existe um curador. Tem que haver cura. E os médicos não encontraram ainda na natureza, mas ela está na natureza em algum lugar, porque está em Deus. No final de tudo existe um Deus, a matriz de tudo. Essa é a razão porque nós não temos uma sede, porque não temos uma matriz, porque Deus é a nossa matriz. É nele que está todas as coisas, é nele que está todos os atributos, é nele que está o Pai, Filho e Espírito Santo, é nele que está Alfa, Ômega, lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã. Nele está todas as coisas. Glória a Deus. O grande curador está aqui, o Salvador está aqui, o Senhor Jesus Cristo, o curador está aqui, o Salvador Jesus Cristo. Você que está com diabetes, que não tem controle, saiba que se existe uma doença, há uma cura. Oh, glória a Deus. Você não está feliz por Ele ser o seu Salvador, por Ele ser o seu Criador, por Ele ser o seu Deus, por Ele ser a matriz de tudo? Tudo que você precisar, busque nele. Você quer o Pai? Quer? A Bíblia diz: se você quer o Pai, olhe para o Filho unigênito, porque Deus é invisível. E se você quiser ver a Deus, você tem que ir a Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer o que mais que você quer? Você quer salvação? Pois é Jesus, é tudo nele, Ele é a matriz de todas as coisas. Você que está assistindo pela internet, você quer se livrar do vício das drogas? Jesus, Ele é a matriz de todas as coisas. Você que está endividado, você que não consegue pagar suas dívidas, você quer ser liberto dessas coisas? Jesus, Jesus, Jesus. Vamos dizer: Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Na Judéia era Yeshua, mas porque a palavra de Deus foi aos gregos, e os gregos chamavam ele de Jesus. E quando chega para a nossa língua portuguesa foi colocado J, mas é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é a matriz de todas as coisas. Diga: eu te adoro, Jesus. Tu é o meu Deus. Tu és a matriz de todas as coisas. Tu és o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o princípio da criação de Deus, o originador da criação de Deus. Tu é quem estás assentado no trono, com a aparência de jaspe sardônico. Dó maior. Aleluia, aleluia, aleluia. É Ele que João viu quando subiu ao céu em Apocalipse 4 e disse: eu vi um assentado no trono, com aparência de jaspe sardônica. Oh, irmão, quando ele se encontrou com João em Apocalipse 1, ele disse para João: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra. Ele quis dizer que Ele é tudo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Cordeiro, Ele é o altar de incenso, Ele é a pia de bronze, Ele é o véu que atravessava, Ele é a mesa do propiciatório, Ele é o Novo e o Velho Testamento, Ele é todos os profetas, Ele é tudo. Meu Deus, como pode as pessoas não verem isso? Como pode as pessoas não verem que Jesus é todas as coisas? Oh, aleluia. Que Deus cure você, que Deus abençoe você, que Deus leve você em paz, pensando nessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Nos encontramos na terça, se Deus quiser.
Deus abençoe os irmãos também na internet.